Então, uma igreja com uma missão, dando os primeiros passos. Então, se nós, como igreja, né, como corpo, como instituição, queremos dar passos, né, em direção ao alcance, né, de pessoas, ao alcance de localidades rurais, ao alcance de povos que ainda não foram alcançados, né? Se nós queremos dar esses passos, então vamos iniciar esse processo. Deixa eu ver aqui se vai. Vou ver meu slide. Um pouquinho aqui, irmão. Parece que o negócio aqui... Pronto, aqui, agora vai. Então nós vamos dar aqui alguns passos, amém? Vamos observar dois momentos aqui no livro de Atos, tá? Atos 13 e Atos 16, tá ok? Então nós temos dois momentos da história da igreja aonde missionários foram enviados, tá? Então nós temos uma igreja, certo? Que tem um desejo ardente no coração. Que desejo é esse? Evangelizar, fazer com que novas pessoas conheçam a Jesus. E nessa expectativa e nessas ações, a expectativa é que novas pessoas nasçam em Cristo Jesus nessas localidades. Então, Atos 13, né, lá em Antioquia, e Atos 16, você pega aí a sua Bíblia, você vai ver esses dois momentos onde missionários estão sendo enviados. Então, esse é o primeiro passo dentro desse processo. Aí, depois que você envia, os ouvintes eles são alcançados. Aí você vai para Atos 13, 4 ao 12 e Atos 16, do 11 ao 15. Por quê? Porque não tem como ouvir se não há quem pregue. Isso mesmo, né? Não tem como ouvir se não tiver quem pregue. Não pregarão se não forem enviados. Então precisa alguém ser enviado para que possa ser anunciado, para que aqueles que não ouviram possam ouvir sobre a mensagem da salvação. Então, em Atos 13 e Atos 16, iniciou-se o movimento de envio. Desse movimento de envio, as pessoas começaram a ouvir a respeito do Evangelho. E por que isso aconteceu? Porque o Evangelho foi pregado, né? Então, as pessoas ouviram porque foi pregado. Elas não ouviram porque eu estava simplesmente vivendo e mostrando lá. Eu costumo dizer sempre o seguinte: existe uma frase que é bem conhecida, que se alguém souber o cidadão que disse essa frase, você coloca aí no chat, tá? Que eu não lembro. Mas ele disse assim que viva o Evangelho e quando der, pregue. Alguém falou isso. Eu não lembro quem foi que falou. Mas eu ouvi essa frase, né? E também tenho certeza que você já ouviu. Viva o Evangelho e quando for possível, pregue. Eu digo que essa é um completo engano, né? Por que é um engano? Porque viver o Evangelho não é pregar o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de eu simplesmente viver o Evangelho não faz com que a pessoa que está me vendo e fazendo a leitura das minhas ações conheça o Evangelho. Eu posso sinalizar que existe algo diferente na minha vida. Ok, concordo. Eu posso chegar em uma localidade e, através das minhas ações, sinalizar para as pessoas daquele lugar que tem algo diferente em mim. Que algo é diferente em outras pessoas. Aí, essas pessoas vão querer conhecer. Ou eu vou demonstrar. E como é que eu faço isso? Pregando. Então, nós não podemos achar que viver o Evangelho é pregar o Evangelho. É diferente. O Evangelho ele tem que ser pregado. Tem que ser vivido? Lógico, isso aí é o básico. Crente, se é crente, você vive o Evangelho. Mas pregar exige uma ação. Você tem que anunciar, você tem que pregar. Então,
Os missionários foram enviados, os ouvintes foram alcançados. Por quê? Porque alguém chegou lá, mas não basta só chegar lá, tem que se pregar. Na aula passada nós falamos sobre isso. O foco é a pregação do Evangelho. É pregar o Evangelho. Então você vê na sequência que o Evangelho ele foi pregado. À medida que o Evangelho é pregado, o que é que acontece? Novas conversões. Novas conversões vão acontecer. Então não tem como fugir disso, né? Se o Evangelho ele foi pregado, novas conversões vão chegar, vão acontecer. Aí você vê aí Atos 13, do 43, e Atos 16, do 27 ao 34, mostrando o resultado da pregação que aconteceu. Vejam, meus irmãos, que isso é um processo. Isso é um processo que está acontecendo e que a gente pode tirar como modelo das Escrituras Sagradas. Não é da minha cabeça, não é da minha mente, não é do que eu acho, não é da experiência que eu tive. É da experiência que a igreja teve, que a Escritura me deixou relatada. Então foram enviados, os ouvintes foram alcançados, o Evangelho foi pregado e conversões aconteceram. Glória a Deus. Glória a Deus, isso vai acontecer. Ah, mas é difícil, mas vai acontecer. Em Monteirópolis, quando nós chegamos lá em 2018, o missionário que havia lá na cidade, está lá até hoje, ele já fazia 2 anos que estava lá e não tinha ainda conseguido alcançar no sentido de batizar nas águas ninguém. 2 anos. Ele disse, Rodrigo, está muito difícil aqui. Aqui a gente já pensou em várias vezes em desistir. Eu digo, meu irmão, não desista não. Você está semeando? Você está pregando? Tô. Então, deixa que Deus vai dar o crescimento na hora certa. E Deus falou conosco naquele dia, dizendo, agora é o tempo da colheita. Então, quando os missionários Pedro e Carim chegaram lá, eles começaram esse processo, foram enviados, chegou no bairro, os ouvintes foram alcançados, começaram a pregar o Evangelho. O que é que começou a acontecer? Conversão. As pessoas começaram a se converter. Agora, no meio da pandemia, foram batizados 2, agora tem mais 2 para ser batizados. Então, o processo vai crescendo, mas à medida que esses passos vão acontecendo. Aí, quando há conversões, o que é que acontece? Se congrega esses crentes. Eles não ficam aí no meio do mundo solto de qualquer jeito, não. Vamos congregar esse povo. Congregar onde? Não sei. Debaixo de um pé de cajarana, numa casa alugada, num salão, no clube da cidade. Eu sei lá onde é que vai ser. Congrega esse povo. Reúna eles para orar, reúna eles para estudar a Bíblia, reúna eles para fazerem ações. Reúna esse povo, congregue eles. Tragam eles para o convívio, juntos, unidos, reunidos. Esses são os passos. A fé, quando se congrega, a fé é confirmada. Missionário enviado, os ouvintes alcançados, o evangelho pregado, conversões, crentes congregados. Estão congregando? A fé é confirmada. No coração, nas ações práticas, aquilo que nós estamos pregando, vivendo, as conversões, isso tudo que está acontecendo vai confirmar a fé no coração dessas pessoas que estão sendo congregadas. Agora, se elas não forem congregadas, como é que elas vão ter a fé confirmada? Não tem como. Então nós precisamos estar seguindo esse passo a passo. Quando a fé é confirmada, aí nós temos uma liderança. Aí nós temos uma liderança. Aí nós temos os processos acontecendo e líderes sendo levantados no meio do povo. Olha como isso é maravilhoso. Mas esses líderes vieram de onde? De um processo. Nós fizemos uma ação, certa vez, não sei se meu querido amigo Luciano Costa está por aí ainda, mas ele pastoreia a Assembleia de Deus lá em Santana do Matos. E nós fizemos uma ação lá na zona rural de Santana do Matos, junto com um abençoado de um irmão lá, que tem um trabalho lá em Santana do Matos. Na época o pastor Luciano Costa não estava lá na cidade, né? E nós fizemos uma ação, uma escola de missões lá numa comunidade rural chamada Varzinha, lá na zona rural de Santana do Matos. E houveram ali algumas conversões, né? Ou seja, os missionários foram enviados, os ouvintes foram alcançados, o evangelho foi pregado, houve conversões. Aí o que é que acontece? Nós tínhamos combinado com esse irmão que
das conversões que houvessem, ele ficaria responsável de quê? De congregar esses novos irmãos. Então veja só, nós combinamos antes, meu irmão, nós vamos enviar a equipe de missionários, nós vamos alcançar essa localidade que ainda não tem trabalho, não tem crente, não tem ninguém, através da pregação do Evangelho. Deus vai fazer com que conversões aconteçam, mas você precisa ficar responsável em congregar e confirmar a fé desses irmãos. Não, tá ok, tá show de bola, vamos lá, vamos lá. Fizemos todo esse processo, meus irmãos. Enviamos a equipe, alcançamos eles, pregamos o Evangelho, houveram lá dezenas e dezenas de conversões lá naquela localidade. Chamamos o rapaz para mostrar as famílias, mostramos cada família a ele. Ó, meu amigo, essa família aqui é tal, essa família aqui é tal, essa família aqui é tal, essa família aqui é tal. E ele disse, ok, show de bola. E a gente seguiu o caminho, né, crendo que eles iriam dar continuidade a esse processo. Mas aí sabe o que foi que aconteceu? Depois nós enviamos uma equipe lá para saber como é que estava a situação. E o que nós escutamos lá foi que esse irmão estava lá dizendo o seguinte, que a gente tinha ido para lá, feito um movimento, dito que tinham as conversões, mas que quando ele chegou lá nessa comunidade, ele não encontrou nenhum crente na comunidade, né? Que não tinha ninguém ali, nenhum crente firme na localidade, né? Então veja como esse processo aqui é interessante. O cara queria que, a partir do momento das conversões, já houvesse fé confirmada. E não tem como você ter fé confirmada se você não congregar o povo. Não tem como. É um processo. Então não adianta você chegar na localidade e houver ali 30, 40 conversões. Aquelas 30, 40 conversões não quer dizer que já são líderes, que são crentes firmes, que já têm conhecimento das Escrituras. É a falta de compreensão de um processo de plantação de igreja. Então a pessoa acha que não, ele está dizendo que teve 30 conversões, então eu já tenho uma igreja ali. Não, meu amigo, é um processo. Houveram as conversões, mas você precisa congregar esse povo. Precisa ensiná-los a Escritura. Precisa mostrar a eles a importância do corpo, de ser igreja. Não é chegar lá e dizendo assim, você é crente agora e tal, como é, vamos agora, muda isso, muda aquilo outro. Não é assim que a igreja cresce, que a igreja multiplica. Então tem que ter a confirmação, tem que congregar, tem que confirmar a fé no coração dessas pessoas. Aí, quando isso acontece, líderes vão surgir no meio desse povo. E quem sabe um missionário daquela localidade vai sair de lá mesmo. Precisa nem vir enviar uma pessoa de fora, mas uma pessoa daquela localidade que tem a fé confirmada, ela pode continuar o trabalho. É interessante, lá em Monteirópolis, na zona rural, lá em Alagoas, tem um quilombola. E uma igreja batista da cidade vizinha iniciou um trabalho nesse quilombola. Foram lá, fizeram o primeiro envio dos missionários, foi uma equipe lá, alcançaram, pregaram o evangelho, houve as conversões, começaram a congregar alguns irmãos desse quilombola, confirmaram a fé de algum desses irmãos, e aí a igreja batista, o pastor teve um problema com a esposa e foi embora. E o quilombola ficou abandonado. Mas aí, meus irmãos, olha como é interessante isso. Mesmo essa denominação que estava responsável, esse pastor que estava responsável pelaquela igreja que estava ali naquele quilombola, indo embora, como havia irmãos com a fé confirmada, líderes deles mesmos começaram a surgir. Então, quando a gente chegou lá na comunidade, havia já uma senhora, uma irmã, né, e um rapaz, o irmão dela, que já tinha ido até para um treinamento da Jocum, um quilombola, e que agora eles é quem estavam liderando o trabalho lá na comunidade. Olha que interessante.
A gente perguntava, faz quanto tempo que o pessoal da igreja batista vizinha aqui não vem aqui? Eles faz mais de ano. Mas a igreja continuava reunindo. Por quê? Porque havia crentes confirmados, a fé confirmada. Líderes surgiram naquela localidade. Então esse processo é um processo natural, mas que precisa ser seguido. Não adianta você querer queimar etapas. Não adianta. Queimar etapas não vai funcionar. Você precisa seguir os passos. E aí, crentes são fortalecidos quando a liderança é consagrada, ou seja, quando você tem líderes, os crentes eles são fortalecidos. Por quê? Porque nós temos pessoas edificando o corpo, edificando a igreja. E quando esses crentes são fortalecidos, os relacionamentos eles são contínuos. Aquele processo que nós vimos anteriormente, da evangelização, da adoração, do discipulado, isso são os relacionamentos contínuos. A partir de quem? Desses crentes fortalecidos. Agora, se os crentes forem fracos, se não houver uma liderança consagrada, confirmada na fé, não tem como o processo dar continuidade, dar seguimento. Então, quando esses relacionamentos são contínuos, meus irmãos, sabe o que é que acontece? A igreja envia. Novas pessoas saem. Começam a serem enviados. Mas não adianta você querer pular etapas. Não adianta você estar aqui confirmando a fé dos irmãos e querer enviá-los. Não vai funcionar, porque eles não vão ter noção nenhuma de processo de liderança, de fortalecimento dos irmãos, de relacionamentos. Não adianta. É um processo. Lógico, esse processo não tem um tempo específico. Ele vai variar muito. Vai depender muito de como Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas independente se vai durar, cada etapa dessa vai durar um tempo curto ou um longo tempo, não importa. Mas cada etapa vai acontecer. A partir do envio missionário, cada etapa vai acontecer. Os ouvintes eles vão ser alcançados para pregar o evangelho. Se você for enviado para um país fechado, o que é que vai acontecer? Para pregar o evangelho você vai levar um longo tempo. 1, 2, 3 anos para começar a pregar o evangelho. Então veja só. E para ter a primeira conversão? Ixi, só Deus sabe. Já vai ter outras localidades que não, que vai ser mais curto. Você vai enviar um grupo ou um missionário, vai alcançar aqueles ouvintes, vai pregar o evangelho e já vai ter conversões logo na chegada. Logo de cara. Aí você já congrega aqueles irmãos ali, já começa a reunir eles e trabalhar com eles ali, papapá, e confirmar a fé. Vai depender muito. Aí se vai para confirmar a fé, aquele irmão ele busca muito, ele busca pouco, vai depender de cada pessoa, de cada ensinamento. Talvez o cara amadureça mais rápido. Então nesse amadurecimento mais rápido ele vai poder já começar com o processo de liderança, né, iniciais. Então assim, não existe um tempo para cada processo. Se você me perguntar assim, missionário, quanto tempo dura cada processo? Eu não sei. Deus sabe. Mas, missionário, cada etapa dessa acontece? Acontece. Cada etapa dessa acontece. Não adianta. Se você pula uma dessas etapas, vai dar rolo lá na frente. Pode ter certeza disso. Plantação de igreja no sertão é um desafio que deve ser encarado com muita seriedade, levando em conta todos os estágios da plantação. Justamente, evangelização, discipulado, treinamento, mobilização, todos os processos tem que levar em conta cada processo. Não adianta. Todas as vezes que eu acompanho o processo de plantação de igreja, que eu vejo essas etapas sendo quebradas, lá na frente eu já digo, isso vai dar besteira. Não vai dar certo. E realmente não dá certo.